O rapaz disse que estava frio lá fora e que havia acendido a lareira. Mac, sem entender nada, o segue. Enquanto estava caminhando, a neve ia ficando para trás, agora diante de uma cabana sem neve alguma. Mackenzie Allen Phillips, disse a mulher, indo em direção a ele e dando um abraço muito forte e feliz, mesmo sem ele entender nada. Ela disse que finalmente ele estava lá. Mac perguntou se ele a conhecia. Ela respondeu que ele não a conhece muito bem, mas que eles poderiam trabalhar nisso. Ela pediu a arma dele e disse que compreendia que era confuso sim, e disse que ele poderia chamá-la de papai, que é como a Nan a chamava. Mac perguntou se conhecia a Nan. Ela respondeu que sim, muito bem. Ela então apresenta seu filho novamente. E Sarayu também se apresenta. E Jesus disse que o significado do nome era um sopro de vento. Mac, com lágrima nos olhos, Sarayu chegou perto, coletou a lágrima e disse que costumavam colecionar coisas que valorizavam e que ela colecionava lágrimas. Mac disse que é um prazer conhecê-los e saiu. Diante de um lago, quando ele vai se jogar na água, Jesus o chama com a carta na mão, dizendo que ele havia deixado cair. Pegando a carta na mão, ele pergunta se foi Jesus que escreveu, e Jesus respondeu que eles estavam muito felizes dele ter aceitado o convite. Ao voltar para a cabana, ele perguntou se estava morto. Deus perguntou para ele se ele se sentia morto. Ele disse que ela estava usando um vestido e que sempre imaginou Deus de barba branca. Ela riu e disse que este é o Papai Noel. Ela estava ensinando ele a preparar pão. Ela disse que sabia que havia um grande vazio entre eles e que talvez ele não acreditasse, mas ela gostava especialmente dele. Disse que queria curar o ferimento que estava nele, que crescia nele e entre eles. A vida exige um pouquinho de tempo e muito de relacionamento. Na mesa do jantar, Mac descobre que Josh tem uma namorada e Jesus disse que gosta dela, e todos riem. Sarayu disse que é difícil ele acreditar que aquilo era real. Deus pergunta como vai a Kate, e ele respondeu que eles eram mais chegados. Então concluiu. Disse que foi a melhor refeição que teve, sonhando ou não. Agora com Jesus, Mac diz que entende a conexão da Trindade. Mac lembra que a última vez que ele olhou para as estrelas, a filhinha dele estava deitada do lado dele. Jesus disse que sabia. Abrindo a gaveta com a Bíblia, Mac pega no sono. Mac, em seu sonho, vê alguém sequestrando sua filhinha e ela gritando várias vezes por ele, pedindo socorro. Mac acordou assustado, pois se tratava de um pesadelo. Indo tomar café da manhã, Deus perguntou se Mac dormiu bem. Ele respondeu que sim. Em seguida, ela disse que os sonhos são muito importantes e que são uma forma de abrir uma janela para deixar o ar viciado sair. Mac pergunta se Deus não sente raiva de ninguém e que a ira de Deus é uma forma de punição. E ela responde que a punição é o pecado. Deus diz para Mac que por mais que seja difícil de aceitar, Deus está no meio de tudo o que pareça ser confusão, trabalhando para o bem dele. E ele pergunta como Deus pode dizer isso com tanta dor e sofrimento no mundo. E que bem Deus poderia ver depois de uma menininha sendo assassinada por um monstro doentio. Deus responde a Mackenzie que ele estava tentando entender o mundo baseado numa imagem muito incompleta e que o problema essencial da vida de Mac era que ele achava que Deus não era bom, pois se conhecesse a Deus e soubesse o quanto Deus amava, mesmo quando não compreendesse, saberia que Deus estava trabalhando na vida dele o tempo todo. Na floresta, indo para lugar nenhum, Sarayu perguntou se ele estava procurando uma saída, e ela aponta a direção da picape. Sarayu disse que a Trindade não queria justificar nada e que gostariam de curá-lo se ele permitisse. E ela pede para que lhe ajudasse no jardim antes da comemoração de amanhã. Olhando para o jardim espantado com a sua beleza, ele diz que é uma confusão. E ajudando Sarayu a fazer a limpeza do jardim quando estavam cavando, ela pede para que ele
tomasse cuidado antes de tocar uma raiz venenosa. Mac perguntou se era venenosa porque a raiz estava lá. Sarayu pergunta se o fato de ser venenosa era ruim, e ele afirma que sim. Porém, ela pega a planta venenosa da sua mão junto com a outra flor e fala que a combinação das duas geraria propriedades incríveis curativas. Caminhando de volta, ouvindo o som do martelo do carpinteiro, Jesus pergunta se ele decidiu ficar. E ele respondeu que estava pensando. Jesus, em tom de brincadeira, falou que Sarayu sabe ser persuasiva. Jesus o convida para caminhar e que tem uma coisa do outro lado do lago que ele queria mostrar para Mac. Dentro do barco, no meio do lago, Mac ouviu os gritos da sua filha, Kate gritando "Papai!" E ele olha para dentro da água e vê o seu filho Josh se afogando. Ao colocar a mão dentro da água e tirá-la, ele vê que sua mão está manchada de óleo e o barco começa a se quebrar. Então, Mac pergunta por que Jesus está fazendo isso com ele. E Jesus responde que não é ele que está fazendo isso, que isso está dentro do próprio Mac. Jesus falou: "Não olhe para isso, olhe para mim." Jesus disse que Mac não deve pensar no passado, nem na dor, e que olhando para ele tudo ficaria bem. E fala para Mac olhar nele, confiar nele, e que nada daquilo poderia machucá-lo. Enquanto isso, o barco estava afundando. Ao fixar os olhos em Jesus, tudo voltou ao normal. E agora ele vê Jesus vindo sobre as águas. Jesus convida a sair do barco. Mac diz que não tem graça. Jesus disse que Mac conseguiria. Sozinho não, mas com ele sim. Mac reluta dizendo que vai afundar. Então, Jesus afirma que não vai afundar e que Mac estaria imaginando um futuro sem Jesus. E esse futuro não existe, pois ele prometeu estar sempre ao lado de Mac. Bem devagar, Mac colocou os pés na água e ficou ao lado de Jesus. Jesus falou para ele caminhar. Mac disse que estava apavorado. Enquanto isso, Jesus ia mostrando os peixes na água e comentou que estava tentando pegar um peixe há semanas. E Mac perguntou por que Jesus não ordenava que o peixe mordesse o anzol. Jesus respondeu que assim perderia a graça. Agora, do outro lado do lago, Mac diz que Jesus não se encaixava nos ensinamentos religiosos que ele recebeu. Jesus respondeu que religião dá muito trabalho e que ele não queria escravos, ele queria amigos, família para compartilhar a vida. Sobre ser chamado cristão, Jesus disse que não liga para como as pessoas são chamadas e que só queria que as pessoas mudassem depois de conhecer a Deus, sentir como é verdadeiramente ser amado. Mac acha que nunca se sentiu o que é amado. Chegando perto de uma escada, Jesus falou para ele seguir o caminho até terminar e continuar andando, mesmo quando terminasse, e disse que esse é um caminho que só ele poderia trilhar. Mac diz que Jesus disse que jamais o abandonaria. Jesus respondeu que falou sério e que era para confiar nele. Então Mac começou a jornada e, chegando num beco sem saída, lembrou que a ordem era continuar. E quando ele tocou a rocha, logo ela se tornou transponível. Então ele passou através dela. O e-book 100 receitas low carb tem receitas para você preparar em casa mesmo sem experiência na cozinha. Acesse o link abaixo e veja.